Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês uma maneira de vocês pegarem configurações que já existem no robô para vocês poderem usar na, nas suas configurações. Ou seja, você tem a possibilidade aqui dentro pelo site de copiar essas configurações para você utilizar, tá? Então, primeira coisa é logar no site. Assim que logou, acessa assinantes. Aí entra aqui em relatórios dos setups. Tá? Então, nesse dia, né, quando você clica na área de relatórios, ele já mostra aqui para você a ocorrência do dia, ou seja, uma espécie de ranqueamento do dia hoje das configurações. Tá? Então, qual a minha dica para vocês escolherem um bom preset para rodar? É que ele tenha, lógico, um valor de rentabilidade, mas que também já esteja rodando alguns dias, tá? Então, uma maneira de se saber isso é você alterar aqui, por exemplo, eu vou colocar de uma semana para cá, por exemplo, né? Alterando esse campo de data aqui, ó. Então ele vai desde o dia 23 até o dia 30, tá? Às 18 horas. Eu vou mandar atualizar. Aí ele já me apresenta o resultado deste período para alguns presets, tá? E por aqui você escolhe. Então, por exemplo, se você quiser escolher um preset para que rode no seu robô em Win, por exemplo, vamos olhar esse aqui para ver como é que está. Então, a gente pode primeiro clicar aqui no raio-x para dar uma olhada na parte de rentabilidade por contrato dele. Olha, está num nível razoável, né? A gente fala 12,29 por contrato, né? Trabalhado. Então tá bom, o número está bom. Vamos retornar. Né? Agora eu clico aqui nesse botão para ver há quantos dias está rodando e como é que foram os dias desse setup. Tá? Então vejam que este cara parece estar tá bem, né? Então valores altos aqui de rentabilidade, né? Dia 23, 24, 25, 26 e 27. Não rodou hoje, tá? Provavelmente alguém fez uma modificação nesse setup, então ele parou essa configuração, então ele parou no dia 27. Mas tem outro detalhe muito importante para ser visto aqui, tá? Nós olhamos então o raio-x, nós olhamos a rentabilidade diária e agora vamos olhar dentro desse setup, dessa configuração, tá? Então vamos ver, por exemplo, uma coisa muito importante, né? Eu considero a mais importante, é o financeiro. Com quantos contratos esse cara deve estar iniciando para fazer os trades dentro do robô, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Opa, aqui então vocês podem ver que ele trabalha com 10 contratos, né? Então, aqui é muito importante, aqui é importante que você adeque esse setup que aparentemente está bem, porque deu vários dias de rentabilidade, né? Você adeque ao teu financeiro, tá? Né? Então aqui você pode alterar, por exemplo, eu vou alterar para 2 contratos, 4 mil de ganho diário, eu acho que é muito, então eu vou colocar, por exemplo, 1.000 aqui para mim, tá bom. Eu vou diminuir minha perda diária possível, vou diminuir, por exemplo, para 200, né? Aqui ele está considerando o valor líquido, então vou manter isso daqui, mas eu só mexi, vejam que eu mexi apenas no financeiro para adequar a minha vontade, né? Ou seja, eu quero trabalhar só com 2 contratos, com um ganho diário de 1.000, perda de 200 e com um valor líquido, tá? Trabalhar com o valor líquido. Aqui ele desconta imposto de renda e ele desconta os emolumentos, tá? Aqui ele está dizendo que ele vai somar os ativos, aqui no caso eu não quero, eu vou trabalhar com ele sozinho, tá? Só este ativo, eu não vou somar com dólar, por exemplo. Aqui eu vou manter também, ele considera para termos de
perda ou ganho, o break-even, o trade corrente, trade que estiver rolando, né? Break-even sim, isso aqui é muito importante, isso aqui protege muito o ganho, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que ele, ao atingir 20% dos 1.000, ele passa a ligar o break-even, tá? E ao passar de R$200 de ganho, se perder 20% desses R$200, que seria R$40, né? Ele vai cancelar as operações do dia e o robô vai parar nesse dia. Ou seja, ele vai te garantir um lucro, no caso, se bater certinho em 200, né? Porque a partir de 200, tá? Então, se for 300, e aqui é 20% de 300, então, se ele perder 60, ele vai parar. Ou seja, se cair para R$240, ele para de tradear e você garantiu 240. Se ele bater certinho 200 e perder 40, ele vai te garantir 160 de valor líquido, tá? Então é muito importante essa configuração, porque isso aqui ajuda você manter sempre um lucro no dia, tá? Vamos ver o trailing que ele está usando. Aqui está usando com degrau de 5, início 15. Lembrando que este valor de trailing tem que ser sempre menor do que o profit, tá? Porque senão se atinge primeiro o profit do que o trailing não consegue andar, né? Mas é bom sempre a gente frisar isso, né? Então este valor de início do trailing ele tem que ser sempre menor do que o teu take profit aqui, tá? Muito bem, ele está com degrau de 5 e sem andar os saltos a cada 5 ticks, tá? Então, legal, perfeito. Vamos ver aqui que esse é um outro item importante, né? Qual que ele usa? Se ele usa o fixo, usa reativo fixo. Sim, então aqui ele fez uma lista, então a 47 ticks da tua entrada, ele vai montar o primeiro ponto com 10 contratos e depois 47 mais 73, aqui se somam aqui os ticks, tá? Mais 20 contratos. Assim, se você já diminuiu para 2, o recomendado aqui, ajustando numa teórica de 2 contratos iniciais, o ideal seria que você colocasse 2 aqui, que é lista desse cara, ou seja, 43 ticks aqui ele vai incrementar mais 2 contratos, e a 76 o recomendado é que você coloque 4, tá? Isso é só uma opinião minha sobre esta configuração aqui, modificando uma configuração boa que eu tivesse olhando lá no relatório, tá? Neste item aqui, ele vai colocar 10 ticks de diferença em cima deste último, ou seja, ele vai montar o SL a partir do atingimento do primeiro ponto aqui, ele vai colocar o stop loss a 86 pontos, tá? Ele coloca 10 ticks a mais em cima deste último aqui, tá? Lembrando que este último é incremento deste aqui mais este, tá? Muito bem. Alívio ele não deve estar ligado, porque os dois não podem estar ligados juntos, tá? Beleza. Vamos olhar os indicadores. Aqui ele está usando um volume de 4.000 por candle, de média em 5 candles que ele estava verificando. Ok, não vamos mexer, porque vem dando certo para ele há algum tempo, então vamos manter assim, tá? No resto, configurações, sim, beleza, vamos manter. Ele usa o AC como indicador e ele deve usar aqui o Frama. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Sim, ele usa o Frama também. Beleza. Aí nós chegamos aqui no final, versionar. Colocamos aqui. Eu costumo nomear as minhas configurações assim. O volume, coloco quantidade de volume, coloco o gain. O loss. O break-even. Né? E qual o tipo de proteção que ele tem? No caso, é o fixo. Se fosse com alívio, eu colocaria alívio ali. A família, normalmente, eu nomeio com o nome dos indicadores, AC mais Frama, e prosseguir.
Pronto, já salvei, já copiei aquela configuração que nós vimos no relatório e está salva no meu banquinho de configurações, tá? Agora o que eu faço? Foi para Win, certo? Eu clico aqui, escolho uma das minhas contas aqui, ó, dizer que eu queira rodar nesta conta aqui, venho aqui e seleciono o preset, que é esse aqui, ó, sempre é o último, tá vendo? Olha o horário, olha a data, eu só seleciono ele aqui e clico em confirmar. Pronto, para esta conta, o MultiStrategy já vai estar configurado com esta configuração que nós pegamos lá do relatório, tá ok? E caso queira fazer uma configuração para WDO, é o mesmo esquema, entra aqui, né? Aqui no histórico de setups e escolha um para WDO, tá? Fazendo, eu acho que sempre esse critério é muito importante, que você escolha um período a mais para ver a rentabilidade. Por exemplo, este daqui, ó, parece ser bom, vamos ver quanto tempo roda, né? O mesmo critério. Ó, já rodou 3 dias, 3 dias foram positivos, e aí a gente clica aqui e já monta o mesmo esquema. Vamos olhar configuração, até que horário roda, por exemplo, eu já acho que roda aqui muito tarde, eu colocaria um pouquinho mais cedo, mas está dando certo, né? Então, vamos ver mais o financeiro aqui, né? Por exemplo, usar 10 contratos é muita coisa, então aqui o negócio é mudar para o seu bolso, né? Eu mudaria aqui o meu para 1, tá certo? Né? Mantendo o resto aqui, não 2.000, eu vou colocar 1.000 também para mim, mais 200 de perda diária, não vou somar os ativos, tá? Considerar sim, já tinha explicado na outra vez, né? E aqui é a mesma coisa, atingiu R$200, perdeu R$200, ele para. O resto, vamos ver aqui, o trailing está mais ou menos bem adequado, lembrando que esse aqui tem que ser menor do que o profit aqui. Eu aqui diminuiria um pouco, eu colocaria 8 e colocaria aqui 6, tá? O início do trailing, tá? 100 degrau, ótimo, vamos ver que eles usam aqui, ó, 2 níveis de reativo fixo, no ponto 23 e no ponto, aqui a gente diz que é 61, né? Existe um ponto 61 porque você tem que somar esses dois aqui, né? Que ele conta 38 a partir do 23, tá, ticks? Ele está incrementando 10 contratos, não, vamos incrementar 1 e vamos incrementar 2 aqui, tá? Beleza? Diferença mínima 10 ticks até o final, eu diminuiria um pouco porque é dólar, então para se chegar lá no stop, que ele não, vamos dizer assim, não machuque muito financeiramente, eu boto aqui um 5, embora ele vá sempre considerar este valor de perda máxima diária, tá? Pode ser que o atingimento de chegar até este cara com esta quantidade de contratos, se atingir antes o valor, ele já vai matar a operação e você já não vai operar mais um dia o robô, tá? Então, aqui eu já vou direto aqui para o final, mesma coisa, clico aqui e versiono o cara. De novo, volume 1, 1000, loss 200 even fixo, tá? A mesma família, mais frango, dou um prosseguir, já está criado, tá? Mesma coisa, já configurei, copiei uma configuração que estava aqui no relatório, volto aqui para configuração e aqui eu vou escolher, por exemplo, um cara aqui, que é esse último aqui, ó. Tá? Seleciono e dou um confirmar, pronto, já está configurado para rodar o robô com a nova configuração. É isso aí.